E aí, pessoal, tudo bem? Bruno aqui de novo. Dando uma continuação aí no vídeo que eu fiz anteriormente, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Bruno, tá? Bruno Falcão. Eu trabalho na área de dados, faço automações aí via Nime, tá? Também faço BIs e coisas em Python, mas o meu foco principal é desenvolver tarefas ali para os nossos usuários finais, né? Dentro da área tributária. E eu tenho aí uma boa experiência fazendo isso, né? Porque a gente tem bastante pessoa para se reportar, então eu acho que eu posso agregar alguma coisa aí sobre o Nime, tá? O Nime é uma ferramenta muito útil aí para a gente fazer automações, tá? Porque ele é low code barra no code, então praticamente você não precisa utilizar os códigos, né? Você precisa se atentar mais ao conceito e à lógica. E basicamente eu fiz um vídeo ensinando como é que a gente poderia usar as chamadas variáveis, né? Como é que a gente faz a utilização delas e quais são eu trouxe três exemplos e citei mais um, né? E aí no caso, nosso amigo Romildo, né? Nosso colega Romildo da comunidade, ele pediu novamente para que a gente fizesse uma coisa mais explicando no detalhe como é que a gente utiliza essas variáveis dentro do fluxo, né? Então eu vou trazer aqui para vocês, eu vou tentar ser breve, mas eu sou uma pessoa que gosta de explicar muito, muito bem explicadinho, porque eu me vejo no meu processo de aprendizado, eu gosto que seja bem desse jeito mesmo, para conseguir entender. Acho que minha webcam travou, voltou. É, e bom, vamos começar aqui, né, pelo fluxo que a gente já tinha. Aqui a gente tem três exemplos, né, que eu trouxe. Basicamente, a gente tem uma base de dados ali com idades das pessoas, sexo, etc. Uma base de dados genérica. E aqui no nosso primeiro fluxo, o que que a gente está fazendo? Dentro desse componente, que é esse nó cinza que vocês estão vendo, a gente está pegando esse arquivo que já vem, né, meio tratado, vai, e a gente está pegando a coluna ali, né, de formação e a gente está separando por formação que a gente tem nessa coluna, a gente está se filtrando e salvando dentro de um arquivo. É isso que a gente está fazendo. Então, por exemplo, se eu tenho quatro categorias ali de formação, eu vou gerar quatro arquivos com cada categoria respectivamente, né, filtrada. Então é assim que a gente está agindo com a variável nesse primeiro nó, tá? Então aqui a gente tem esses dois inputs que são os nós de configurações, né, os configurations, eles vão servir justamente para a gente alimentar o nosso nó, né? Peraí que meu monitor está muito branco, cara, eu não gosto dele dessa forma. Aí, melhorou. Bom, é, a gente tem esse fluxo aqui, né? E basicamente a gente tem duas configurações. Um lugar para a pessoa, para o usuário selecionar onde que ela quer que salve o arquivo, e um lugar para a gente falar aonde está esse arquivo, né? No caso, ela vai indicar o arquivo para a gente, no formato de Excel, e a gente vai ler ele, vai fazer essa transformação e vai jogar nessa pasta que essa pessoa está indicando todos esses arquivos transformados, tá? Então, basicamente aqui dentro do Node Configuration, do nosso nó, né, a gente tem esses Node Configuration. É, Peraí só um minuto, porque eu tenho uma ilustre presença aqui comigo aqui, né, que ela senta em cima do mouse. Deixa eu colocar ela para cá. Aí. Bom, é, esses Node Configuration eles servem para quê? Para gerar esse diálogo é, no nosso componente para o nosso usuário imputar alguma coisa, tá? E aí deixa o fluxo dinâmico, porque aí você pode fazer com arquivos diferentes. Você não precisa ficar limitado a um arquivo e você dá autonomia para o seu usuário, né? Vir ali, dá os dois cliques, seleciona os arquivos, dá o play, acabou, gerou para ele. Então você faz com que realmente vira mais uma aplicação do que um amontoado de funções ali do Excel, né? Para você botar, para você ficar colocando os seus dados, né? Então acho que inverte um pouco essa jogada, né? Faz ela ficar mais eficiente. Então aqui a gente tem um arquivo para ser lido, a gente vai imputar e nossa variável, a gente vai ter um tipo nela, que vai ser o path, né? Que é um caminho.
né? Path é a tradução a um caminho. Então a gente vai indicar esse caminho. Aqui eu deixei como default, mas se eu for preencher lá, vai dar na mesma, vai alimentar ela. A gente vai dar um nome para ela, uma descrição, que essa descrição vai aparecer justamente aqui, ó, nessa aba de info, né? A label, que é a nossa etiqueta, né, da nossa, do nosso campo. Então aqui o meu primeiro campo é esse aqui, o meu segundo campo é esse aqui, tá? Ok, eles executados, eu tenho que fazer um tratamento, porque dependendo, principalmente se essa pessoa está com algum SharePoint, se ela seleciona a partir do SharePoint ali, às vezes dá uma bugada. Então, eu não posso alimentar o meu Excel Reader direto com essa variável, tá, desse arquivo. E basicamente eu estou fazendo o quê? Eu estou indicando esse valor, né? Estou transformando isso em variável e estou alimentando um nó com essa variável. Então a gente vai alimentar o caminho desses arquivos que essa pessoa está indicando para a gente criar novas variáveis e indicar novos lugares para salvar o arquivo com base nas nossas variáveis, né? Então aqui a gente está fazendo essa conversão. Aqui eu coloquei essa forma aqui que ela é mais avançada, tá? Mas vocês podem fazer assim, manual selection. E aí vocês vêm aqui e só escolhe o file input. Aí vai ficar file input underline location, tá? É dessa forma com que eu faço. Se alguém tiver alguma outra forma que é melhor, etc, tá? Às vezes tem alguma sugestão, mas realmente eu não parei aqui muito para explorar essa parte, porque, cara, é muita coisa para se aprender, né? Para se fazer dentro desse Nime, então não dá para saber tudo, né? Então, se alguém tiver alguma sugestão, alguma outra forma aí que quiser agregar, eu vou ficar muito feliz se fizer, tá? Bom, a gente colocou, então vai ficar file input underline location, é o nome da minha variável, não é o valor que está dentro dela, tá? Vale ressaltar isso. Aqui a gente tem essas opções aqui, né? Mas a gente não vai usar porque é algo mais estático. A gente tem forçar a inclusão ou forçar a exclusão. O que que é? Eu vou me basear no quê? Eu vou incluir, eu vou só, por exemplo, essas, tá vendo que aqui tem excluídas e incluídas. Aí, quando eu tiver outras variáveis, eu vou me basear o quê? Pelas incluídas? Pelas que eu coloquei aqui na incluída? Ou vou basear só pelas minhas excluídas? Então, por exemplo, tudo que eu incluir depois de novas variáveis, caso tiver diferença, vai vir aqui para essa parte da direita, o que não foi isso aqui. Se eu flegar aqui, na verdade, vai vir aqui para a parte da esquerda tudo que não for isso aqui. É um pouco complicado, né? Mas eu acho que dá para entender a lógica aí por trás, né? Bom, então aqui executamos, a gente pode acompanhar aqui nossas variáveis aqui embaixo. Então tá aqui, ó, pasta underline location. Essa aqui era minha pasta, meu valor antes, pasta. Então ele virou pasta underline location, tá? Agora com o quê? Com um valor de local, uma variável com valor de local, tá? Então eu transformei aqui, você pode ver que está nos dois, beleza? Bom, agora o que que eu vou fazer, né? Eu vou alimentar esse file, eu vou ter esse nó aqui em cima, que é o criar variáveis e pastas com... criar variáveis e pastas, né? É, variáveis e pastas, variáveis de pastas e arquivos, perdão, tô meio lelé. Bom, então aqui a gente vai selecionar, né? A gente vai clicar nesse V aqui, ó, e vai selecionar para a gente pasta underline location. Tá vendo que é a que a gente converteu? Automaticamente ele vai partir o nosso arquivo desse lugar, né? Então ele vai partir daqui. Aí eu vou dar um nome, né? Base underline folder, que é o normal. Eu posso adicionar mais, né? Ou remover, caso eu quiser. Nesse caso a gente só vai trabalhar com uma, que é o relatório de contagem, né? E aí a extensão vai ser XLSX. Então, por exemplo, tá vendo que aqui nesse caminho ele vai fazer um valor relatório de contagem e a extensão vai ser XLSX. Aí você fala, ah, Bruno, mas eu quero adicionar mais uma pasta, eu quero criar uma pasta a mais aqui, né? Você pode, você não precisa fazer outra agregação, você pode fazer direto aqui. Como? Você vai colocar pasta e colocar o barra. Aí, agora, quando eu der apply OK, você vai ver que vai gerar uma variável base folder, que é o caminho, com o caminho aqui, ó, say users Bruni on drive documentos pasta barra relatório contagem.xlsx. Ele vai funcionar perfeitamente, tá? Então aqui dessa parte é desse jeito. Aqui embaixo, a gente na verdade está falando qual que é o nosso arquivo, né?
é o nosso leitor de Excel. Então a gente só vai clicar aqui no V e colocar usar variável e vamos selecionar a que a gente modificou, File Input Location, tá? E perfeito, vai funcionar. Bom, aqui a gente faz as nossas agregações e no final ele vai gerar esse arquivo, né? Ele vai gerar um arquivo com o Excel Writer. Bom, eu posso fazer ele gerar tanto com as colunas. Então, isso é uma configuração do nó, tá? A gente vai selecionar com as colunas, né? Tendo o seu tamanho ali necessário, não vai ficar a mais nem a menos, então vai ficar o tamanho necessário. E abrir o arquivo depois da execução, que a gente flaga esse campo, que é auto size columns, e open file after execution, que é esse último aqui. Daí, aqui você vai fazer a mesma configuração. Você está selecionando o arquivo que você quer escrever. Então você vai vir aqui, use variable, e aí você vai selecionar o base folder, que foi aquele que a gente criou. Se eu renomeasse com outro nome, ia estar com um nome diferente aqui também. Então a gente seleciona, ok. E aí a gente pode selecionar essas opções aqui. Se tiver um arquivo com o mesmo nome já lá, se a gente quer sobrescrever, se a gente quer fazer um apêndice, né, adicionar dados nesse arquivo, né, embaixo, ou em outra sheet, enfim, ou a gente quer falhar o nosso nó, né, a gente quer gerar um erro. Então, fica aí. Então, beleza, aqui vai escrever meu arquivo. E aí a gente tem uma outra configuração, até legal que deu erro aqui para gente. Ele está falando que o nosso diretório não foi criado, né? Não existe essa pasta. Como que a gente vai criar? Clicando aqui, Create Missing Folders. Que aí quando não tiver a pasta, ele vai criar essa pasta com esse arquivo dentro, tá? Então a gente pode fazer dessa forma. E aqui, gerou e vai abrir o Excel, né? Então fica algo bem prático de se usar, né? Então a pessoa vai ter o Excel aqui. Então aqui está todas as nossas agregações, né? A gente tem, na verdade, por idade, quantos adultos a gente tem por idade. Né? Essa foi a agregação. Eu acho que a outra que vai ser do jeito que eu expliquei no começo. Então você vê, ó, funciona bem simples, ó. Eu clico aqui, executo, ele gera meu arquivo. Rápido, né? Muito legal. Bom, esse aqui é o que eu comentei no começo do vídeo, que eu fiz a confusão, inclusive. Que é no caso com base na educação que eles tiveram, né? Aqui é o mesmo esquema, tá? Não vou explicar isso aqui porque já é a mesma coisa. Então aqui a gente segue tudo normal. A única coisa que a gente vai mudar aqui é nessa etapa. Por quê? A gente quer, na verdade, fazer grupos, né? A gente quer trabalhar com grupos. A gente poderia trabalhar de duas formas, tá? Tanto com o grupo do Start, que também seria uma opção bem legal, né? Que aí, por exemplo, a gente poderia trazer o grupo do Start. Caramba. Que aí a gente vai escolher o Education como nossa coluna de grupo. Aí, perfeito. Cadê Education? Aqui, ó. Tira esse aqui, né? E a gente pode tanto fazer dessa forma aqui. Que eu primeiro faça um group by, só para agrupar por Education, e depois crio uma variável. Que aí eu posso usar essa variável para a gente alimentar outras coisas, tá? Nesse caso, eu estou alimentando esse filtro. Eu quis usar esse exemplo porque às vezes essa opção aqui vai ser a que a gente vai mais usar, tá? Mas também existe essa aqui, beleza? Que é uma coisa mais direta. Então a gente não precisa, a gente descarta esses nós aqui e a gente faz uma coisa mais direta. Então, por exemplo, eu já tenho aqui por grupo e aí eu posso fazer um table row to variable e aí eu escolho meu education, né, que já está funcionando, ele vai sempre pegar a primeira linha, tá? Então, como é um grupo, todas as linhas vão estar iguais. Então, whatever se eu pegar a primeira ou a segunda. E aí aqui eu posso alimentar uma sheet com o nome do grupo, que aí daria mais ou menos a mesma coisa. Nesse caso aqui, a gente está agrupando primeiro, depois a gente converte isso por variável, e aí é um loop. O loop ele funciona como? A gente tem, vamos supor, a gente tem cinco grupos de nomes. Então ele vai filtrar desses 5 grupos,
né? Ele vai gerar aqui o grupo, como aqui já vai estar filtrado, né? Aqui a gente tem 16. Então ele já separou os 16. Então ele vai pegar esse primeiro, pegar o meu arquivo do Excel que eu li, né? Que o meu usuário indicou, e vai vir aqui filtrar. Aí ele filtrou aqui, ó, tá vendo? Eu venho aqui e alimento. Eu seleciono a minha coluna Education igual a valor. Education, que é a minha variável que eu criei desse nó aqui, né? Então, selecionei aqui, selecionei minha base de dados, a coluna que eu quero criar a variável e ela vai alimentar aqui, justamente aqui no Education, beleza? A gente consegue fazer com outras colunas, a gente consegue puxar mais de um critério, a gente consegue alimentar as colunas que a gente quer filtrar, os operadores que a gente quer usar, a gente consegue, cara, fazer muita coisa, dá até para você fazer uma tabela de controle para o usuário, escolher as regras que ele quer usar e isso servir de parâmetro. Ao invés de você ter que botar todos esses parâmetros aí dentro do Nime, você dá essa tabela para o seu usuário, né? Você faz esse alinhamento do que essa pessoa precisa preencher nessa tabela. Com base nesses parâmetros, ele vai criar. Né? A regra vai funcionar com base nisso. Então dá para fazer essa aplicação também, que é inclusive super legal de fazer, né? Porque aí você não gasta mais tempo tendo que readequar com base no que o seu usuário vai fazer, ou, por exemplo, ter que lançar outras versões, né? Você já tem uma coisa que o seu usuário até vai mexer ali nas regrinhas, né? Então esse é um exemplo até de aplicação, caso alguém quiser aí. Eu acho que eu posso produzir um vídeo com isso também. Bom, voltando ao nosso vídeo, a gente vai filtrar e ele vai salvar no Excel. Aqui é quase a mesma coisa, só que a gente vai adicionar. A gente vai criar para fazer o apêndice, né? Se existir esse arquivo já, que ele vai existir, a gente vai fazer um apêndice e a gente vai falar se a nossa sheet já existe dentro desse arquivo, a gente vai sobrescrever. Então, aqui o sheet name está default 1, mas isso não importa, tá? Aqui a gente vai dar auto size, como a gente já fez, e a gente não vai colocar open file after execution, porque como é um loop e isso está dentro do nosso loop, ele vai executar toda vez. Então, quando ele executar a primeira vez, ele vai abrir meu arquivo. E aí, como é que eu salvo uma coisa dentro do arquivo que já está aberto? Não vai fazer. Então, a gente não pode fazer essa configuração aqui. Agora, a configuração muda, né? Então, aqui a gente vai vir uma coisa extra é em Flow Variables, essa aba aqui em cima, e a gente vai colocar os sheet names, tá vendo? Education, que é justamente o nome do meu grupo que eu criei, né? Eu usei a coluna Education para criar o meu grupo. Então eu vou vir aqui e vou adicionar. Então ele vai fazer o quê? Ele vai criar, vai separar, vai filtrar e além do mais, ele vai alimentar o meu nó aqui com essa variável, né? Então ele vai criar a sheet com essa variável. E se a sheet já existir, ele vai sobrescrever. Se a sheet não existir, vai adicionar uma nova. Então é isso que ele vai fazer, tá? Então aqui, vou só dar um exemplo aqui, né? Se eu colocar para ele executar todas, você vai ver que ele vai abrir um arquivo aqui no final. Quer dizer, ele não vai abrir o arquivo no final, né? Então aqui ele está fazendo iteração por iteração, as 16 iterações que a gente tem, tá? Essa parte aqui não importa. Aqui vai demorar um pouco, mas já vou ver se eu acho esse arquivo aqui pra gente. Ele está aqui no documentos. Esse aqui, ele vai chamar relatório de separação. Aqui, ó. Salvou, acabou de salvar, ó, 10:52. Então, tá vendo? Ó, ele criou uma sheet com cada um. Tá vendo? Então, 16 sheets do meu arquivo. Bom, esse aqui já foi. Agora, a gente tem essa nossa tabela de regras, né? Ele vai aplicar. Aqui eu fiz de uma forma mais sintetizada, beleza? Mas a gente consegue fazer de formas, como eu falei, de uma forma muito mais louca, né? Então, vamos lá. Aqui servem as mesmas premissas, né? A gente está alimentando os nossos nós das mesmas formas, só que aqui a gente tem uma tabelinha, né? Como é que vai funcionar essa tabela? Muito importante a gente saber. A gente tem um identificador,
que é o identificador, ele vai ser o quê? Ele vai ser a nossa coluna, o que vai estar dentro da nossa coluna, né? No caso, a gente quer procurar todo mundo que tem bacharel, né? E o parâmetro vai ser que a gente vai aplicar ali numa coluna numérica um valor de vezes de 8%, né? E depois, para todas as outras, a gente vai aplicar um valor de 2%. Então, a gente vai ter 8% para bacharel, e para o que não for bacharel, a gente vai fazer 2%, tá? Beleza, como é que vai funcionar? A gente vai pegar essa tabela, a gente vai usar o loop nela agora, tá? Vai ser essa tabela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o identificador parâmetro e transformar em variável. Então, vai ser duas iterações, porque minha planilha só tem duas, né? Então, a primeira, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Row Filter, eu vou selecionar de novo minha coluna Education, só que agora eu vou colocar o Match Regex, né? Que o regex é o quê? Um padrão de texto. Quando a gente quer falar de todo e qualquer texto, a gente coloca ponto e asterisco, tá? Que ele seleciona esse todo e qualquer texto. Eu acho que caracteres especiais ele não seleciona, tá? Algumas coisas especiais de texto não seleciona, mas textos como estão aqui, ele vai selecionar, beleza? Caso alguém tiver algum ponto aí que eu expliquei, que às vezes não faz tanto sentido, vocês podem comentar ali que eu posso complementar depois ali nos comentários. Bom, então aqui a gente vai selecionar de novo qual que é o nosso filtro, né? Então a gente vai falar que é o identificador, tá vendo? Ó, identificador, e aí o, o, o nosso valor atual é o ponto asterisco, que é qualquer um. Então quando ele filtrar o ponto asterisco, né? Eu vou fazer esse cálculo aqui, que vai ser atrelado até essa coluna. Então ele vai pegar essa linha inteira aqui, ó, baixa, bacharel e o parâmetro. Então ele vai pegar essas duas coisas e iterar. Depois vai pegar fazer essas duas também. Então vamos voltar aqui à primeira iteração, né? A primeira iteração, bacharel 8%. Aí eu vou aplicar uma fórmula matemática, que eu vou pegar justamente o ganho de capital vezes o meu parâmetro e vou criar uma nova coluna que vai chamar valor. Então ele vai fazer isso, né? E vai gerar nossa coluna. Valor, 8%. E aí eu vou fazer duas iterações, um para só esse e um para todo o restante. E aí eu vou vir aqui e vou salvar no meu Excel, né? Assim como eu já havia configurado antes. Então o que ele vai fazer aqui no final? Ele vai pegar todas essas iterações e vai juntar num só arquivo, né? E aí uma coisa que é importante, quando a gente faz iterações com dados, com tabelas, né? A gente vai trabalhar tabelas e o nosso loop engine vai ser baseado em tabelas que a gente está trabalhando. Nossas tabelas têm sempre que ter o mesmo tanto de coluna, tá? Não pode ter coluna diferente. Se tiver, vai travar, não vai funcionar. Então precisa estar sempre igual, porque senão ele vai dar erro nesse nó, tá? Então o que a gente tem que fazer? O que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando essas duas e concatenando elas. Então a gente está pegando, misturando as duas de novo, né? Porque é a mesma base afinal. Então, bom, a gente tem aqui e no final vai gerar nosso Excel Writer, né? Então, bom, basicamente o nosso fluxo ele vai abrir aqui no final e eu já vou concluindo aqui com vocês. Já gerou a minha tabela, tá? Então, tá aqui todos os meus dados. Então, eu consigo fazer outros exemplos. Eu trouxe uma coisa mais simples aqui, mais do dia a dia, que às vezes pode dar um insight aí na sua aplicação do dia a dia, né? De você olhar isso e falar, nossa, bacana, dá para fazer uma coisa legal aí. Eu não postei esse vídeo antes, né? Não fiz esse vídeo antes porque eu fiz uma viagem, fui para um show aqui, como vocês podem ver aqui. Essa banda é super legal, Mochat Doma. E, bom, agora estou de volta, vou estar aí fazendo os conteúdos com base no que vocês forem pontuando para mim. Qualquer dúvida, tem meu LinkedIn, tem meu YouTube. Eu vou estar postando esse vídeo full aí no meu YouTube. Caso alguém quiser saber algum outro tema, pode comentar aí. E bom, galera, eu acho que é isso. Espero que minha explicação tenha servido aí para algo para vocês e que tenha agregado aí no dia de vocês, principalmente utilizando o Nime, que é essa ferramenta poderosíssima, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.